Bom dia a todos. Mais um dia, graças a Deus. Nós vamos elevar nosso pensamento ao Cristo e agradecer pela nossa saúde, por nosso corpo perfeito, por podermos estarmos aqui e abrindo nossos corações para o Evangelho desta manhã, que a gente consiga levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, fazendo esse Evangelho presente em nossas vidas. Que nossa amiga Cristina seja intuída para nos trazer a palavra do Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todo mundo. No encontro da semana passada, a gente pôde começar a estudar o terceiro livro, o terceiro capítulo do Livro dos Espíritos. E aí, só para lembrar que o Livro dos Espíritos ele é subdividido em 4 livros. Então, o primeiro livro ele vai tratar sobre as causas primárias, que seria as percepções sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação, que é o tema de hoje, e o princípio vital. Aí depois o livro segundo, ele vai tratar sobre o mundo espírita ou dos espíritos, o terceiro livro sobre as leis morais e o quarto livro sobre as esperanças e as consolações. Então esse seria o livro dos espíritos. Então o capítulo terceiro sobre a criação, ele começou a ser explicado ou trazido à tona para reflexão na semana passada com o Adriano. E o vídeo está no canal Joana de Ângeles, no YouTube. Então hoje a gente vai comentar sobre as questões de 50 a 59, ainda dentro desse capítulo terceiro, que fala sobre o povoamento da Terra, sobre Adão, diversidade das raças humanas e a pluralidade dos mundos. Então, através da visão espírita sobre esses temas, a gente observa que a Bíblia ela traz de uma forma alegórica, de uma forma simbólica, informações sobre a origem do povoamento da Terra. Então, muitas foram as interpretações feitas dos tempos do livro Gênesis da Bíblia hebraica. E a gente não considera a Bíblia um erro, em forma alguma, Muito pelo contrário, a gente acredita que os equívocos eles acontecem mais pela interpretação que as pessoas fazem do que estão ali escrito, do que realmente as informações, como se elas fossem inequívocas, Então, são coisas diferentes. Uma coisa é a gente interpretar e perceber a realidade ali dentro da Bíblia, e fazer uma compreensão, e outra coisa é levar ao pé da letra e achar que é aquilo, e se ater àquela forma não pensada, Então, a diferença principal se refere, quando a gente olha no livro A Gênesis, à questão do tempo de criação. Então, na Gênesis, a gente vê que o número da criação, do tempo de criação do planeta, de tudo, foram 7 dias. E na ciência, a gente aprende que foram alguns bilhões de anos. Então, a Bíblia, como um livro alegórico, ele é repleto de simbolismos que vão servir para que a gente reflita sobre a nossa conduta, sobre a nossa existência, dentro de preceitos, de valores, de uma conduta cristã, uma conduta moral. Então, ele não é um livro científico. Então, para aqueles que consideram ao pé da letra, eles vão ver muita diferença entre a ciência e a religião. Então, recordando de uma forma resumida, os dias da criação do livro A Gênesis, a gente vê que no primeiro dia Deus disse, haja luz. E então, Deus chamou a luz de dia e chamou a noite de trevas. Quer dizer, chamou as trevas de noite. Então, foi dividido uma questão de dia e noite. E aí, quando a gente olha a formação do planeta, lá no seu início, ou seja, realmente uma série de gases, não existia claridade na construção daquele planeta. Então, realmente levou alguns bilhões de anos para essa característica do planeta ter um certo resfriamento e começar a ter a percepção de luz, de noite. Então, assim, no segundo dia, de acordo com a Bíblia hebraica, Deus separou as águas do firmamento e chamou a água de mar e o firmamento de terra, que também é outra característica do desenvolvimento do nosso planeta.
No terceiro dia, Deus disse: juntem-se as águas em um só lugar e apareça uma porção seca, e a chamou de terra. Depois ele diz, aqui no quarto dia, que Deus criou o sol, as estrelas e a lua. No quinto dia, Deus criou os peixes e os animais que vivem no ar. No sexto dia, Deus criou todos os animais que vivem na terra, os répteis, e criou também o homem e a mulher, mas estes, diferente dos animais, os criou à sua semelhança. E no sétimo dia, Deus observou toda a sua criação, a abençoou e descansou. Então é assim que está na Bíblia hebraica. Se a gente for olhar a sequência da criação pelo livro da Gênesis, da Bíblia hebraica, que foi escrita entre 900 e 300 anos antes de Cristo, e aí é até interessante que essa diferença de escrita, de 900 a 300 anos, ela segue estudos, que são estudos científicos, que eles avaliam o terminus post, que eles chamam, que é o período mais cedo, o início de onde começaram a identificar as primeiras escritas desse livro hebraico, ou seja, 900 anos, e depois o terminus ad, que se refere à data limite, onde houve as últimas transformações e ajustes. Então foi um período de 900 a 300 anos antes de Cristo essa escrita. E hoje a gente percebe que cada dia que a Gênesis ela traz, ela representa um tempo, uma era que foi de milhares de anos. E essa diferença é que o planeta todo, e toda a forma de vida, em vez de sair de uma forma instantânea das mãos de Deus, ela foi construída num prazo aí que se estima de 4,6 bilhões de anos. E aí a gente pensa na grandeza e na magnitude da criação, tanto faz ter saído instantaneamente ou ter levado 4,6 bilhões de anos. O que a gente observa é que a vida dentro de um planeta, deste planeta, e a construção desse planeta, segue ordens de uma natureza, segue leis que foram construídas e que foram perfeitamente construídas e que está tudo em ordem, que é um planeta maravilhoso, com uma vastidão de experiências e diversidade de vida, que realmente é algo que nos chama a grandeza. Então, a gente observa o quê? Quando a gente olha o desenvolvimento do planeta pela visão científica, a gente vê que os bilhares de anos, esses bilhões de anos, dividido em faixas de desenvolvimento, segue exatamente essa visão dita pela Bíblia hebraica. A única diferença é a questão do tempo. Não foi um dia, foram milhões de anos entre um dia e outro. Mas foi exatamente o desenvolvimento do planeta, ele segue essa mesma ordem. E essa é a parte interessante. Que como que então, pessoas de 900 a 300 anos antes de Cristo, então estamos falando aí de 2.900 anos, quase 3.000 anos atrás, que não tinha absolutamente nada de percepção de ciência, como que eles conseguiram escrever um texto que conseguiria dizer exatamente uma sequenciação que só seria confirmada depois de vários anos pela ciência. Então a gente percebe que há alguma coisa que nos chama a atenção. Então mesmo não sendo um livro científico, de uma certa forma ele segue a ciência com algumas diferenças, o que também é considerado. Então a gente observa o quê? Que essa fala de que Deus descansou, eu acho que ela traz um simbolismo bem interessante. Ou seja, o nosso planeta ele já está pronto para se desenvolver e para continuar a construção e a criação de novas vidas. Tanto que a gente observa que de tempos em tempos a ciência apresenta a descoberta de um animal novo, de uma planta nova que não existia, que não era catalogada. Então a gente percebe que a própria vida ela continua a sua dinâmica, mas ela já não precisa mais de tantos cataclismos como houve no início da formação do planeta. Então esse planeta ele é um ninho já pronto. E agora a vida interna é por nossa conta, é a conta de quem está aqui dentro. Já não precisa mais as grandes influências, ou seja, esfriar o planeta, ter toda aquela questão a divisão de terras, a formação de vegetação, ou seja, tudo isso já está pronto. E agora a vida ela vai se ajustando, evoluindo lentamente como deve ser. Então em 2013, cientistas eles publicaram achados dos mais recentes ancestrais comuns a gente, aos homens e mulheres. E é interessante que esses ancestrais eles viveram em épocas muito semelhantes. Então achados referente ao homem datam de 150 a 120 mil anos atrás. E achados referente a mulheres, a constituição feminina, datam de 148 a 99 mil anos atrás. Então eles compartilharam
um bom tempo juntos, né? Então essa pesquisa, que é de Stanford, eles conseguiram então mapear dados celulares que indicam que esses homens e essas mulheres que conviveram juntos, aqueles milhares, né, de anos, nós todos carregamos de uma forma genética, né, celular, informações desses seres através de uma memória genética, né? Então, para o espiritismo, né, a gente considera que a raça humana ela não começou de Adão, né? Então, Adão, pela visão espírita, ela é a personificação das primeiras idades de mundo, de uma forma simbólica, tá? De uma representação alegórica. Então a gente considera Adão como um homem que pode ter sido um representante de uma das raças humanas que sobreviveu a algum cataclismo de uma determinada época, e que ele veio a ser sim um dos troncos iniciais de uma determinada geração de raça, mas que ele não teria sido o único. Isso deve ter acontecido com vários outros também, tá? Então, segundo dados, Adão, né, segundo a tradição mosaica, ele viveu aproximadamente há 6.000 anos. Aí a gente vê que pela ciência já encontraram seres de 150 mil anos. Então assim, aí você vê que Adão ele é uma representação de uma determinada época, né? E aí a gente olha que a civilização chinesa, ela tem aproximadamente aí quase 6.000 anos também, 5.800, né? Os egípcios mais uns 5.000 anos, né? A indiana, que é tida como uma das mais antigas do mundo, né? E é interessante que da indiana eles já conseguiram evidências, né, arqueológicas datadas de grupo de 75.000 anos, né? Mas como uma formação de aldeia, naquele contexto de civilização, a civilização mais antiga da Índia, né, conhecida como Vale do Indo, tem aproximadamente também uns 5.000 anos, né? E os Incas tinham aí uma civilização de 4.500 anos. Então, como que a gente olha? Conforme o livro da Gênesis, né, a Bíblia hebraica, o grande dilúvio teria exterminado a raça humana. Então, primeiro teria vindo Adão, depois de, se eu não me engano, 1.600 anos, teria aparecido Noé, né, e aí teve o grande dilúvio, e de Noé teve a continuidade da população, né? Então, o que acontece? Noé, sua esposa e seus filhos, né, teriam sobrevivido a esse dilúvio, né, e a partir daí, né, esse dilúvio teria exterminado a raça humana e a partir daí teria tido uma repovoação da terra. Então assim, em quanto tempo, né, que Noé e seus familiares teriam tido para repovoar toda a terra? Então assim, a gente sempre se questiona esse tipo de coisa, né? Então essas culturas e os povos já existiam quando houve essa questão do dilúvio, né? E continuaram existindo. Então a gente sabe que a natureza ela não produz saltos, né? E ocorre, todo o desenvolvimento, toda a evolução, toda a construção de absolutamente toda a forma de vida, ela é lenta, né? Então é claro que o ambiente, o clima, costumes, eles transformam o físico, mas em torno de 600 anos não seria possível que Noé tivesse populado a Índia, a China, os Incas e todas as outras raças e civilizações que a gente tem contato, né? Então, além de ser pouco tempo, também tem um outro fator. A gente sabe que o cruzamento de raças produz tipos intermediários, ou seja, existem variedades e pequenas alterações de raça. Então, para haver cruzamento de raça, era necessário que houvessem raças distintas, né? Porque como teria a diferença, uma explicação de diferença de troncos, se a origem fosse a mesma, né? Então, e ainda mais próximo, né, de consanguinidade. Então, como explicar, por exemplo, que os descendentes de Noé, em alguns poucos séculos, poderiam produzir uma raça etíope? Não faz sentido, entende? Então, dessa forma, o que parece coerente, de acordo com a visão espírita, é que a origem das raças, ela possui uma diversidade de fontes. E Adão, então, ele pode ter povoado uma região mais desabitada, né? O grande dilúvio, que provavelmente aconteceu, deve ter sido um dos cataclismos que ocorreu numa determinada região e que afetou uma determinada raça. E aí não confundiram essa questão desse cataclismo, talvez mais focado, como se fosse um grande que envolvesse a Terra toda. E assim não negamos então que a leitura que a gente faz da Bíblia, né, mas a gente olha como um olhar simbólico, que remete a certos contextos e que podem nos ensinar bastante coisa, né? Então, simbolicamente, todos nós somos irmãos, como os filhos de Noé.
ou seja, como os filhos de Adão. Nós somos irmãos, somos filhos de um mesmo pai, né? Seguimos a natureza, que ela vai se apresentar de uma forma incontrolável. A gente não determina o que a natureza vai trazer. Então podem acontecer eventos que podem gerar uma certa destruição, um certo aparente caos, né? Mas a gente sabe que a destruição também é uma das leis naturais, né? Então, e a gente sabe também que, de tempos em tempos, o próprio planeta ele se reestrutura e muitas coisas, muitas formas de vida deixam de existir. Então, a gente pode pegar o exemplo de dinossauros que deixaram de existir e habitaram também esse planeta, através de uma questão também cataclisma físico, né? Então, grandes mudanças findaram civilizações como Atlântida, Lemúria, Ciméria, né? A gente sabe que a miscigenação, né, com a ação humana, civilizações inteiras deixaram de existir, né, através de guerras, como por exemplo, astecas, babilônicos, os celtas, né, os persas, até a própria romana, né? Então assim, a gente sabe que existe uma série de mudanças que de tempos em tempos um grupo, uma raça, ela deixa de existir e outra surge. E isso faz parte de um processo evolutivo. Então, cada vez que uma civilização ela deixa de existir, a gente observa que há um avanço de ciência, de tecnologia e também até de melhoria em relação a leis e tudo mais. Afinal, não dá para comparar os direitos humanos da época romana com a época de hoje, né? Então, hoje as pessoas, pelo menos, elas são protegidas por leis, né? Olhando para um passado, isso não existia, né? Então, a gente vê que num coletivo há sempre uma evolução. E aí a gente observa que talvez esse dilúvio, essa chuva toda que matou uma série de pessoas pode ter sido apenas algo que significa simbolicamente um período, um marco de transição. Como a gente vê também na Revolução Industrial, um marco de transição. Existe um mundo antes e um mundo depois, né? Então, dito tudo isso, a gente pode dizer então que o que a gente encontra nesse capítulo sobre a criação no Livro dos Espíritos é, de uma forma resumida, que a Terra ela não foi habitada por Adão e seus habitantes, né, e seus descendentes no sentido de repovoamento da Terra, né? A diversidade das raças quanto ao aspecto físico vai derivar do clima, da vida e dos costumes, né? E devido às questões da vida e de costumes, a moral também vai se diferenciar de um povo para outro, né? A raça humana ela nasce em diferentes partes do orbe, do planeta, em épocas distintas, e é por isso que existe uma diversidade de raças, né? E depois esses grupos que se dispersaram pelo próprio planeta, né, houve a fusão e exposição a novos climas, fundaram novos tipos de raça, ou seja, é um processo evolutivo. A diferença entre as raças não nos constituem diferentes enquanto espécie humana, né? Então não há diferença, somos todos absolutamente iguais enquanto humanos e principalmente iguais no sentido de constituição espiritual. Todos os humanos são tidos como filhos de Deus, portanto são irmãos animados todos por um espírito e tendendo ao mesmo fim que é a evolução. Todos os globos existentes no universo, na visão espírita, eles são habitados, segundo as leis naturais de cada orbe e segundo o tipo de matéria de cada orbe, que vai ser diferente. Segundo, né, os tipos de espírito, o tipo de evolução, de aprendizado, de necessidade, ou seja, cada planeta vai ter aí um grau de instrução, de necessidade e um grupo específico de espíritos, né? E aí eu sempre faço uma comparação, pode até parecer meio infantil, mas a comparação que eu faço das diferenças de existência, de vida entre um planeta e outro, eu sempre uso o exemplo do camarão, né? Então tem uma espécie de camarão, mantis, né, que ela consegue enxergar o mundo em 12 cores primárias. Nós enxergamos em 3, ou seja, esse camarão ele consegue enxergar 4 vezes mais do que a gente de cores primárias. Para vocês terem uma noção, né, mesclando essas cores primárias, esse camarãozinho ele consegue chega a enxergar 120 mil cores diferentes, né? Eu fico pensando, por que um camarão enxerga tanta cor assim, né? Ou seja, é um camarão, mas tudo bem, né? Mas o que acontece? Esse camarão também ele pode medir até 6 tipos diferentes de polarização de luz, né? Ou seja, ele tem uma visão muito diferente. Então eu não posso dizer que o mundo que ele enxerga, só porque eu não enxergo, é inexistente. Entende? Por isso que eu uso o camarão para tentar explicar a diferença de habitantes de orbes, né? A nossa capacidade de visão, ela é dentro desse contexto,
né? Ou seja, não é porque eu não consigo enxergar uma espécie semelhante à minha que eu posso dizer que não existe vida, entende? Da mesma forma que o mundo que o camarão enxerga é um mundo que a gente nunca vai saber qual é, embora a ciência esteja aí desenvolvendo uma técnica em 3D para tentar reproduzir e tudo mais. Mas a gente não vai enxergar como um camarão enxerga o mundo, e o mundo que ele enxerga é real, né? Como o mundo que a gente enxerga também é real, mas há sempre uma diferença, tá? E aí, por fim, né, definitivamente, né, a constituição física dos diferentes orbes são diferentes da nossa, né? Então, pelo menos, da mesma forma que peixe é feito, está no Livro dos Espíritos, né? Da mesma forma que os peixes são feitos para viver na água, os pássaros são feitos para viver no ar. E são espécies diferentes que não se enxergam, não se veem, não convivem nem coexistem no mesmo espaço, são espaços diferentes. Então, para o Espiritismo, toda a construção, toda a criação divina, ela tem um propósito, ela tem um significado e tem vida. Não faria sentido construir aí vários planetas, várias galáxias dentro de um universo gigantesco, ou de vários multiversos, como dizem, se não houvesse absolutamente nada de vida. Então seria muita pretensão ou prepotência nossa imaginar que só a gente existe como espécie inteligente em todo o universo, né? Então, basicamente, esse seria a finalização desse capítulo 3º. Ele é um capítulo curto, né? Então, assim, foram só 9 questõezinhas aqui, bem resumidas e sintéticas para esse encontro, né? Mas, assim, fica sempre a proposta para que, caso alguém queira, se interesse, de ler esse livro, buscar, se houver alguma dúvida, conversar, trazer, a gente está sempre aqui aberto para trocar ideias, tá bom? Então, é isso, gente. Então, vamos agora fazer a nossa oração. Está encerrando. E vamos então agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, distantes uns dos outros, mas juntos. Agradecer a oportunidade de ter acesso a informações que nos fazem refletir, nos fazem pensar. E agradecidos por tanta beleza, tanta proteção, tanto amparo, tanta grandeza que nos envolve. Agradecidos por fazermos parte disso tudo. A gente oferece então a nossa melhor energia, nosso melhor sentimento para essa equipe espiritual, para que a gente possa manter aceso no nosso coração essa parceria constante a serviço do bem, a serviço do Cristo. E que a gente possa, durante essa semana, manter a nossa mente ligada, nosso coração conectado a todos esses benfeitores, aos nossos anjos da guarda, para que a gente possa também ser instrumento, por menorzinho que seja, do Cristo. Que seja uma semana abençoada e de aprendizado para todos nós. Que assim seja.